Continuando sobre o diagrama de casos de uso, mostrei as entidades principais são os atores e os casos de uso, mas uma coisa importante do diagrama de casos de uso são os relacionamentos do diagrama de casos de uso. Eu coloquei essa sequência de slides aqui para essa aula só para detalhar como que você usa relacionamento de diagrama de casos de uso, que é um pouco mais extenso. Mesmo as pessoas que usam o diagrama de casos de uso, às vezes não conhecem todos os relacionamentos, não usam todos os relacionamentos, então é importante essa aula, mesmo para as pessoas que já usaram o diagrama de casos de uso em algum momento. Até porque as pessoas às vezes usam de maneira informal, que eu vou apresentar da maneira mais padronizada para a gente usar na disciplina, atividade da disciplina, como por exemplo exercício e prova. Quais são os relacionamentos do diagrama de casos de uso? Pelo menos o relacionamento mais usado, né? Pode criar outros se você quiser, mas o relacionamento que tipicamente são usados: associação, muito mais comum, infinitamente o mais comum; inclusão e extensão, são bem raros, mas são possíveis; e generalização, também não é muito comum no caso do diagrama de casos de uso, a gente vai ver ele é mais comum nos diagramas de classe, por exemplo. E você usa esses relacionamentos para mostrar a interação entre entidades, entre as entidades ator e caso de uso, ou dois casos de uso, ou dois atores. Então vamos ver exemplos aqui. Começar com a associação. O que é associação? É você dizer que tem uma relação, não importa muito qual, a semântica é bem livre, entre uma entidade e outra. Mas quando você fala de ator e caso de uso, aí a definição fica mais precisa. Você tem uma associação de um ator com caso de uso, o que você quer dizer é que o ator ele dispara aquela funcionalidade representada pelo caso de uso. Então o relacionamento de associação é um pouco indefinido, um pouco amplo. Mas quando você fala associação de ator para caso de uso, você fica mais preciso. Ator para caso de uso quer dizer o ator tem acesso àquela funcionalidade, o ator dispara aquela funcionalidade. Se a funcionalidade é sacar e o ator é caixa, quer dizer que o caixa tem a possibilidade de sacar. Ele pode requisitar aquela funcionalidade, ou em alguns casos mais raros ele pode receber o resultado daquela funcionalidade. Também é possível você representar isso, mas é bem raro você mostrar o resultado aqui, porque se você acessa aquela funcionalidade, espera que você receba o resultado daquela funcionalidade também. Então não é muito comum se preocupar com o resultado, não, mas comum se preocupar com quem dispara a funcionalidade. Associação é representada como uma seta reta, ou melhor, uma linha reta, pode ser direcionada ou não direcionada. Exemplos aqui, os dois exemplos. Linha não direcionada, sempre contínua, para ser associação. Nesse caso aqui, entre cliente e o caso de uso locar filmes, o ator cliente, o caso de uso locar filmes, quer dizer que o cliente do banco, nesse caso aqui provavelmente uma videolocadora, pode locar filmes na videolocadora, então ele tem acesso a essas funcionalidades. É muito mais comum você usar a seta não direcionada, que é esse primeiro caso aí. Não direcionada é o mais comum, 90% das vezes que você usa associação é não direcionada no diagrama de casos de uso. Então mantém essa consistência nas atividades da disciplina. Mas eventualmente, raramente, você precisa mostrar o fluxo de dados. E aí você pode usar a seta direcionada. É o segundo exemplo que eu dei aqui, mas é mais raro de acontecer. Qual que é a ideia de você usar a seta direcionada? É para dizer quem que entra com os dados e quem que recebe o resultado do processamento dos dados. Então nesse caso aqui o caso de uso é verificar veículos. Quem que provê as informações para o caso de uso verificar veículos? É o vistoriador. E depois que o vistoriador entra com os dados, o verificar veículos executa a funcionalidade do sistema, o software que foi desenvolvido. Quem que vai receber o resultado dessa funcionalidade é o corretor. Então para isso que mostra aqui a seta direcionada, para ficar claro quem que entra com os dados e quem que recebe a saída, o resultado daquela funcionalidade. Exceto nessa situação, usar associação não direcionada, que é o caso aí da esquerda, que é o mais comum. Associação é amplamente utilizada em diagrama de casos de uso, outros relacionamentos são menos comuns, mas também podem ser usados, como por exemplo, especialização ou generalização. É o mesmo relacionamento, mas algumas pessoas chamam de especialização, algumas pessoas chamam de generalização. Deixei os dois termos aí, que é o herança. Então fica até mais fácil, as pessoas usam mais informalmente herança aí, que é quando você tem alguma coisa geral e alguma coisa específica. Então essa é a ideia. Então quando tem dois casos de uso, por exemplo, onde um possui características mais gerais e outro possui as características mais específicas. Então tem a parte que é reusável. Essa parte reusável é semelhante em dois casos de uso. Então essa que é a ideia de você usar especialização e generalização, que
você já deve estar acostumado a usar em outros diagramas ou no próprio código, que é a herança. O foco é em reutilizar, em vez de você documentar a mesma coisa várias vezes, você documenta uma vez só, colocando um caso de uso geral, por exemplo, e aí você reusa em vários outros casos de uso são específicos. O caso de uso geral descreve as características compartilhadas, caso de uso específico descreve as coisas específicas. Isso no software, código fonte é mais fácil perceber o reuso, mas no diagrama de caso de uso também, ou outros diagramas do ML, é importante o reuso. Por quê? Por exemplo, pode ter várias documentações associadas a um determinado caso de uso. Pode ter várias descrições, fluxogramas, tabelas que estão associadas a um caso de uso, e você não quer replicar isso em vários lugares do sistema. Então você reusa nesse sentido. Coloca no caso de uso geral, e aí quando você aponta de outro lugar do seu sistema, fala, estou reusando aquele caso de uso geral. Então você não está usando só a bolinha com o nome, você está usando toda a documentação que está associada àquela elipse ali, aquele caso de uso. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais concreto essa ideia. Então você tem aqui o caso de uso abrir conta, que aí possivelmente tem várias documentações que estão amarradas a esse caso de uso. Por exemplo, qual que é o passo a passo para abrir uma conta. Não aparece no diagrama, mas são documentações do sistema, vamos dizer assim. E eu não quero duplicar isso quando eu vou descrever a funcionalidade abrir conta especial. Mas tem coisas particulares de abrir conta especial que não é a mesma coisa de abrir uma conta poupança, por exemplo. Então aqui, abrir conta especial, vou documentar só as coisas que são de conta especial. Aqui, abrir conta poupança, vou documentar só as coisas que são de conta poupança. Porque as coisas gerais já estão no caso de uso abrir conta. Então essa que é a ideia. Coisas gerais eu coloco no caso de uso geral, em cima. E as coisas específicas eu coloco nos casos de uso específicos, são os de baixo aí, abrir conta especial e abrir conta poupança. Com isso você consegue reusar no nível de requisitos também, que a ideia é parecida com você reusar no nível de código. Produtividade, por exemplo, simplificação do seu projeto, evitar redundâncias de informação. Outro relacionamento que é possível, que aparece no diagrama de casos de uso, mas não é muito comum, mas aqui para a disciplina vão tentar usar esses diagramas. Então, às vezes quando eu falo que o diagrama, o relacionamento não é comum no diagrama, o aluno fala, que beleza, não preciso estudar isso para a prova, não vou usar, mas para a disciplina pode ser que eu cobre, e mesmo que eu não cobre explicitamente em algum exercício, por exemplo, é bom vocês usarem para mostrar que entendeu o conceito. Então, eu falo, no dia a dia, nas empresas, não é muito comum você usar o relacionamento inclusão, mas para a disciplina, use pelo menos uma ou duas vezes em atividades para você mostrar que você entendeu o conceito. Mas não é muito comum de se usar. Não espero que um diagrama de caso de uso tenha dezenas de inclusão, por exemplo. Qual que é a ideia da inclusão? É um pouco parecido com a especialização e generalização. A ideia de reusar, a ideia de você não repetir. Mas nesse caso aqui não é herança no conceito de que uma coisa é parecida com a outra, semelhante, e aí eu vou herdar tudo. Não é essa a ideia. Uma inclusão é você mostrar mais o que é uma parte de um outro. Então eu estou fazendo isso aqui, mas tem uma parte que eu já tinha documentado de outro lugar. Então eu aponto para lá, digo, isso aqui é maior, eu incluo aquela parte menor. É como se, por exemplo, funcionalidade aprovar alunos, e aí para aprovar aluno eu tenho que, por exemplo, calcular a frequência. Eu tenho uma inclusão para mim decidir se eu vou aprovar ou não um aluno, eu tenho que chamar outra funcionalidade que é verificar a sequência do aluno. Então essa ideia de você, uma funcionalidade inclui a outra, inclui coisas que a outra já faz. Esse relacionamento indica obrigatoriedade. Eu vou voltar nisso aqui daqui a pouquinho, explicar mais claramente o que quer dizer isso. Mas no geral a ideia é que sempre que você tem uma inclusão, quer dizer que você vai lá no outro caso de uso. Então essa que é a ideia da obrigatoriedade. Como que eu represento isso aí? Quando a associação acerta a linha contínua, sempre uma linha contínua, a inclusão é sempre uma linha tracejada. Então o que eu faço? Eu separar. Isso aqui é uma associação, linha contínua. Isso aqui é uma inclusão, linha tracejada. O outro relacionamento que é generalização também é linha contínua, mas é linha contínua com um triângulo na ponta, em vez de ser uma seta. E além disso, eu uso a palavra include, para deixar mais claro o que é essa inclusão. Então o termo em inglês é include, fica entre dois sinais de menor, menor, maior, maior, para poder dizer, isso aqui é uma inclusão. Bem claro, é tracejado, tem a palavra include, não se confunda,
não tem como eu me confundir com outro relacionamento. Só para dar um exemplo aqui, então nesse diagrama tem dois atores, cliente e banco, tem dois casos de uso, sacar e depositar, e aí eu tenho o relacionamento de inclusão aqui, além dos de associação, né? Associação as linhas contínuas, o uso de inclusão aqui, a linha tracejada para registrar movimento. Isso quer dizer, sempre que eu sacar, eu vou ter que registrar movimento. Sempre que eu depositar, eu vou ter que registrar movimento. Então, quer dizer, essa funcionalidade aqui é como se ela tivesse incorporado em sacar. Eu estou efetuando um saque, lá no meio eu vou ter que registrar movimento e isso é obrigatório. Então, por isso que eu coloquei inclusão. Na hora que eu estou depositando, estou lá fazendo a funcionalidade de depositar, incluir dinheiro no saldo, etc. E certamente, obrigatoriamente, eu vou ter que registrar o movimento do depósito. Então, você usa inclusão nessa ideia de obrigatoriedade. Sempre que eu fizer o primeiro, eu tenho que fazer o segundo. E a seta aponta para o segundo, que é parte do todo. Esse aqui é o maior, que agrega, e esse aqui é um passo intermediário, que é obrigatório nesse caso, e que está documentado aqui em registrar movimento. Talvez para confundir um pouco, tem um relacionamento muito parecido com inclusão, que é o chamado de extensão. Então é comum as pessoas confundirem inclusão com extensão. Já adiantando, qual que é a principal diferença? Extensão não é obrigatório, extensão quer dizer opcional. Então, inclusão, estou dizendo, sempre que eu fizer isso, eu faço aquilo. A extensão, não. Se eu fizer isso, talvez eu tenha que fazer aquilo. Opcionalmente, eu tenho que fazer aquilo. Então, a diferença principal é essa, mas é muito parecido. Representa, de novo, subpasso de um passo maior. Tem uma coisa que é uma funcionalidade mais complexa, parte dela já está documentada em outro lugar. Eu vou reusar essa parte que está documentada, então eu coloco como extensão. Então, exemplo, o cenário só acontece opcionalmente como sequência de outro. Então, um antecede o outro, a situação antecede a outra, o documento como um subpasso da outra, como uma extensão, se for opcional. Como é opcional, muitas vezes você amarra um teste. Então, a extensão pode precisar de um teste, tipo, vai acontecer se tiver essa condição. E aí você pode colocar esse teste também anotado no seu diagrama. Então, uma forma de você dizer quando que você vai fazer a extensão, quando que não. Então, a inclusão é sempre, então não precisa de teste. A extensão é opcional, então eu posso precisar de um teste, de uma condição lógica, para dizer quando que eu vou fazer e quando que eu não vou fazer. Representação, muito parecido, por isso que as pessoas confundem muito. Inclusão, tracejado com a palavra include, extensão, tracejado com a palavra extend. A única coisa que muda aí é o extend em vez de ser o include, é o termo mesmo. Tem um outro detalhe que confunde muito, é que a direção da seta no extensão normalmente ela é usada ao contrário da inclusão. Não sei se as pessoas vão perceber isso no exemplo. Para quem lembra do outro exemplo da inclusão, você tinha que sacar, incluir, registrar movimento. Então, ao fazer o saque, eu ia lá para registrar movimento. Então, primeiro era o saque, depois registrar movimento. Aqui não. Aqui não quer dizer que é o sacar e depois encerrar a conta. Quer dizer que o sacar estende o encerrar a conta. Então, o sacar é um subpasso do encerrar a conta. A ideia aqui do extensão é, quando o cliente pedir para encerrar a conta, uma das partes que eu vou ter que fazer ao encerrar a conta, possivelmente eu vou fazer, é sacar. Outra parte que possivelmente eu vou fazer é depositar. Então, o maior aqui, o que agrega os subpassos, é o encerrar a conta. Mas em vez da seta apontar para o sacar que aponta para encerrar a conta. Quer dizer, o sacar é uma extensão do encerrar a conta. Ele inclui novas coisas. É como se fosse, pensando na ideia de framework, você tem um framework que tem a estrutura principal e você tem aquelas extensões, os plugins que vão lá incluir novas coisas. Então, a ideia do extend aqui é nesse sentido. Você tem um sacar que estende os passos principais aqui com uma nova funcionalidade. Tem um depositar que inclui também uma nova funcionalidade. E essas funcionalidades são opcionais. Quando que elas vão ocorrer? Aqui não apareceu a condição, mas é fácil de entender. Então não foi colocado para simplificar o diagrama. Se eu quero encerrar a conta e o saldo é positivo, vou ter que sacar para zerar o saldo, para poder encerrar. Se eu vou encerrar uma conta e o saldo é negativo, vou depositar para zerar o saldo e encerrar a conta. Então, se não for importante, não coloque no diagrama de caso de uso, porque o diagrama de caso de uso a ideia é que seja simples. Se você começar a colocar detalhes demais, você perde a essência do diagrama, que é ser simples, ser intuitivo, ser fácil comunicação com os stakeholders.
literatura, também livro UML Guia do Usuário. Parte que discute principalmente diagrama de caso de uso é o capítulo 17 e capítulo 18 no livro UML Guia do Usuário, mas também eu coloquei a literatura adicional, que é o livro do Fowler, que tem o capítulo 3 também sobre diagrama de caso de uso no livro UML Essencial.